E aí, gente, flores e corações, tudo bem com vocês? Tô aqui queimando o palo santo, porque a gente vai falar agora de uma energia que vai acontecer no domingo, que é o quê? Que é a lua nova no signo de Escorpião, né? Se uma lua em Escorpião já incomoda, imagina uma lua e um sol em Escorpião, vai incomodar muito mais gente, né? Então, eu acendi esse palo santo assim, porque nós vamos conversar aqui sobre essa energia que eu vou tentar ressignificar ela para vocês em uma oportunidade maravilhosa de transformação e transcendência, né? Uma vez por ano a gente tem a lua nova no signo de Escorpião, a lunação no signo de Escorpião, né? Ela vai acontecer no domingo, às 2 horas da manhã, na madrugada de sábado para domingo. E é quando o Sol e a Lua estão casadinhos ali no mesmo grau, que no caso é o grau 23, um grau a mais da conjunção que teve de Plutão e Júpiter, que teve ontem, a gente sentiu desde o dia 6 de novembro mais ou menos, ainda estamos sentindo, né, que é uma conjunção assim que realmente mostra pra gente, né, o que a gente tem que resolver, né, quais são os podres das nossas vidas que a gente botou debaixo do tapete, ele vai lá e aparece, né, às vezes a gente volta a pensar numa situação, numa angústia, né, num desconforto, volta uma situação pra gente definitivamente resolver, né, ou então, são várias áreas da vida que acontece, né, em relação a dinheiro, em relação à sexualidade, em relação ao dinheiro do outro, em relação à herança, né, porque a energia de Plutão, a energia de Escorpião, elas lidam com isso, ela lida com a energia do outro, ela lida com o poder que a gente tem dentro da gente. E se no caso essa energia escorpiana estiver em desequilíbrio, né, o eixo entre touro e escorpião estiver em desequilíbrio, a gente tem aquela situação de que a gente se sente apegado a uma energia, apegado a demais a bens materiais, apegado a demais a uma pessoa, acha que aquela pessoa precisa tá ali presente a todo momento, né, fazer tudo pra gente, né, a gente acaba entregando, né. Tem pessoas que acabam entregando o poder da sua vida para outras pessoas porque elas têm preguiça de comandar a vida delas, porque elas não querem analisar dentro deles para descobrir o tamanho do poder que eles têm, né? E quando a gente tira esse poder de dentro da gente, né, de dentro para fora, a gente descobre que a gente pode mudar os nossos hábitos, ressignificar as crenças, começar do zero, deixar um relacionamento abusivo e começar uma vida nova. E sim, mil e umas coisas. A gente pode levantar a asa e voar. Praticamente nada é impossível se a gente olhar para dentro e descobrir o poder enorme interior que a gente tem. Né? Enquanto nós estamos aqui nessa terra, né, que estamos aqui também de inquilinos, porque o dono, né, quem é o dono dessa terra é a mãe natureza. Então a gente está aqui vivendo juntos, né, compartilhando momentos, emoções e desafios, né, e a gente está nessa experiência, né, nessa época, nessa era, experimentando várias coisas, comprando, tendo e sendo, né, a nossa era, a gente ficou muito numa criação de ter as coisas, né, só que o ser é uma coisa que ninguém pode tirar da gente, nem quando a gente vai para o outro plano, né, nem quando Plutão resolve agir e corta as nossas vidas, que é a única coisa que a gente tem certeza na vida mesmo, né, que um dia a gente vai fazer a nossa passagem, né, e a gente não leva nada dessa vida, é tudo emprestado, a gente consegue as coisas, mas a gente tem que perceber que as experiências e a oportunidade, as nossas vivências, os nossos empoderamento de nós mesmos é o que a gente vai levar para as próximas dimensões, para a próxima vida, enfim, no que você acredite, né? Mas quando a gente pode pensar assim em aprendizado, em tudo, sabe? Tá tão dentro de você tudo isso que a pessoa não tá vendo, o outro não tá vendo. Então, assim, ele não pode pegar de você, né? Plutão, ele, enquanto que a gente tá aqui, ele tá decidido que a gente está aqui nesse plano agora, ele não pode impedir o nosso empoderamento, né? Então, assim, quando a gente tá chateado com alguém, focado, a gente acorda, por exemplo, e a gente já fala assim, nossa, eu vou encontrar aquela pessoa, ela não gosta de mim, não aguenta mais esse trabalho, esse cara tá querendo me derrubar, ele botou uma mandinga pra mim, que não sei o quê.
Cara, o seu foco está em raiva, rancor, angústia, ciúme. Isso é uma energia muito densa do signo de Escorpião. Então, o que que acontece? A gente está transferindo toda a culpa e a responsabilidade do nosso dever único e maravilhoso, não único, né? O único propósito que a gente tem, igual a todo mundo, é a gente viver essa vida com muita felicidade, alegria e agradecimento. Então a gente tá tirando o foco em viver as nossas vidas e cuidar da nossa vida, né? E fazer das nossas experiências um aprendizado no qual ninguém pode tirar da gente, trocando por pensando no fulano de tal que tá fazendo macumba, que tá querendo que você não aconteça as suas coisas, está querendo te derrubar, e ao invés de você focar em outras coisas, no seu crescimento, no seu investimento, na sua profissão, na sua família, né, no seu dinheiro, na sua mulher, nos seus filhos, em tudo. Então, assim, a gente está escolhendo entregar o nosso poder psíquico para aquela outra pessoa, né? E a gente coloca a culpa naquela outra pessoa, só que na verdade é a gente que está dando essa responsabilidade, é a gente que está dando esse foco nesse problema, nessa situação, e enquanto isso as oportunidades maravilhosas estão passando. Um outro exemplo que eu posso dar também, gente, esses exemplos que eu tô dando, que são as energias que pode vir a acontecer em 29 dias de lunação do signo de Escorpião. Depois, no final, eu vou chegar a uma conclusão com vocês, no qual eu espero que vocês concordem comigo, e quando coisas surpreendentes começarem a acontecer, porque o Urano tá ali fazendo quadratura, Vênus tá ali, tá fazendo quadratura com a galerinha lá no signo de Capricórnio, que já estão se debandando, já está saindo de perto do outro, mas quando a gente se sente entre paredes, que a gente não consegue sair, é que a gente tem que inventar, que a gente tem que ser criativo, que a gente sai da zona de conforto, e aí que coisas mirabolantes, né, acontecem pra gente perceber o tamanho do nosso poder, pra gente perceber o tamanho que a gente pode se regenerar, se transformar. É igual quando acontece uma doença, por exemplo, a gente descobre que a gente está doente, a gente descobre que tem alguma coisa que a gente precisa tratar, e aí se a gente não dá atenção para esse tratamento e esquecer todo o lado externo da vida, aquele cara chato que tava enchendo nosso saco, né, o periquito, cachorro, papagaio que tava ali enchendo nosso saco, e tudo isso se volta para a sua vida. Nossa, eu preciso me cuidar, eu preciso mudar meus hábitos, eu preciso me alimentar bem, agora eu vou ter que fazer um tratamento porque eu tenho que cuidar de mim, porque eu quero mudar meus hábitos, porque eu quero emagrecer, porque eu quero deixar de ter gordura no fígado, porque eu quero deixar de várias coisas, né? Porque senão a doença vai pegar você e aí você vai ser destruído. Isso é o poder de Plutão. Ao mesmo tempo que a gente tem o poder de se destruir, a gente tem o poder de se regenerar, a gente tem o poder de se transformar, de criar asas e voar. Todo mundo tem esse poder da fênix incrível dentro de nós, e a gente descobre ele quando a gente passa por situações traumáticas, quando a gente passa por situações delicadas, né? Quando a gente revive, quando volta situações na nossa vida e que a gente precisa transformar e largar de ser um trauma, largar de ser um drama, largar de ser uma novela mexicana, pra gente nos tornarmos mais práticos, que isso é o eixo nodal no signo de Gêmeos, nó do norte, que no final do mês a gente vai começar a ter a nossa temporada de eclipse, né? Então a gente vai aprender a ser mais práticos com o lixo que a gente tem nas nossas vidas, que a gente precisa limpar, né? É como nós somos Perséfone, e aí Plutão vai fazer a gente ser Lilith. A gente vai se interiorizar, a gente vai meditar, a gente vai perceber o que na nossa vida a gente precisa transmutar, transformar. A gente vai perceber nesses 29 dias aonde que está o nosso foco e aonde que está saindo a nossa energia, onde está esvaziando a nossa energia, onde a gente está colocando energia demais numa situação e não está rendendo, não está evoluindo, não está dando frutos, e está até desequilibrando nossos chakras. E isso, gente, a gente não pode ficar tempos parado, porque foi ele, porque foi ela, porque foi a vovozinha, porque foi o cachorro, o periquito, o papagaio, a mãe. A gente não pode ficar nessa de sendo vítimas, né? Então a gente precisa pegar todo esse poder. Não, gente, calma aí, deixa eu pegar tudo pra mim de volta. Aí você põe aqui, e aí você vai lá, analisa, medita, interioriza, né? E aí olha aquela lixaiada, né? Porque como é que a gente vai nos limpar? Como é que a gente vai limpar o cálice da gente, que já tá transbordando, que a gente tá transbordando o outro de responsabilidade, de tudo, de ele tá
tá querendo pular fora, né? Um relacionamento às vezes abusivo, um relacionamento às vezes que tá se esgotando, porque a mulher tá muito dependente do marido, o marido tá muito dependente da mulher. Então é esse equilíbrio, né? Que a gente, agora, antes da alunação Escorpião, a gente tava meio que ali analisando, tentando mediar a situação, tentando, às vezes, tentar equilibrar alguma coisa nas nossas vidas, assim, meio que empurrando com a barriga, achando que ia se resolver, mas teve coisa que não se resolveu, e aí a gente vai ter que olhar para aquele lixo todo, né? Porque é só olhando para o lixo, só cheirando, só vendo, só percebendo que ele existe ali, é que a gente consegue limpar ele, né? Então a gente tem que catar o nosso lixo, olhar e limpar ele, limpar o nosso solo, limpar o nosso terreno para a gente conseguir se renovar, a gente conseguir mudar o nosso estilo de vida, às vezes, mudar o nosso relacionamento, né? Às vezes pode ser que tenha coisas maravilhosas que podem vir acontecer nesses 29 dias de oportunidade, relacionamentos novos, de sociedade, de venda. Ai, mas não vou me relacionar porque o último foi muito difícil, porque o último que não sei o quê, porque não sei o quê. Aí fica lá viajando no passado, e aí uma coisa maravilhosa na qual você pode se deliciar, na qual você pode curtir, você não vai fazer porque você tá ainda agarrado nos traumas do passado. Cara, vamos meditar, vamos interiorizar, vamos perceber que se a gente se empoderar de nós mesmos e se a gente falar de uma maneira diplomática, né? Vênus tá no signo de Libra, a gente vai conseguir passar para o outro, a gente vai conseguir passar para nós mesmos o que realmente a gente quer e como que realmente pode funcionar agora uma situação maravilhosa, são relacionamentos que a gente sempre vai ter, que é a nossa maior escola, que é uma das nossas áreas da nossa vida que a gente percebe quem nós somos, né? Porque a gente precisa do outro. Às vezes a gente projeta, mas se a gente perceber que a gente projeta, logo seremos quem nós somos, muito melhorados, graças ao outro. Então, a energia de Escorpião, ela fala muito disso, né? A gente tirar esse poder da outra pessoa em relação às nossas vidas, né? Porque a gente permitiu dar. É da gente perceber que a gente tá querendo ter controle e ter poder pela outra pessoa, e isso não vai dar certo, vai acabar afastando, rola uma desconexão de energia totalmente, e tudo que é fluido e tudo que tem que acontecer vai acontecer de uma maneira fluida, de uma maneira tranquila e de uma maneira criativa, de novidades que possa vir. E a gente precisa se permitir de uma maneira renovada, sem traumas do passado, né, e sem projetar de uma maneira muito densa o seu relacionamento passado com o relacionamento que você está agora atual, né? Então a gente precisa perceber isso. Então é uma fase também de introspecção e de análise para saber se a gente está fazendo coisas do passado acontecerem de novo, se a gente está achando que coisas do passado pode acontecer de novo, e aí a gente fica vibrando nessa energia mais densa, mais negativa, sem querer resolver, sabe? Se a gente também pode ser que perca oportunidades de uma venda de alguma coisa, sabe? De resolver alguma coisa na herança, de herança, né? De família com juiz, com advogado, entendeu? Porque a energia de Escorpião fala muito de herança, fala muito de tratar o dinheiro da família, fala muito de tratar o dinheiro do outro, né? Fala muito de sexualidade também. Então, se você é um casal que está casado há anos, que está precisando de dar uma renovada na sua sexualidade, no seu casamento, é você perceber, você conversar, você criar jeitos diferentes, criativos, de fazer isso acontecer, de fazer essa energia fluir, porque é uma energia criativa, é nosso chakra base, né? Onde a gente tá de uma maneira assim relaxada e tranquila quando a gente está fazendo isso de uma maneira saudável, de uma maneira espiritual, de uma maneira intensa, mas que seja espiritual, que seja uma entrega de verdade, né? Se você tá aí, por exemplo, solteiro, solteira, né, querendo todo mundo, tendo vários parceiros, pode ser que sua energia esteja espalhada para tudo quanto é canto e você tá se sentindo fraca, chateada, carente, pode ser que isso esteja acontecendo também, entendeu? Então tudo isso a gente vai analisar de uma maneira interior, de uma maneira que a gente possa pegar o nosso poder, que a gente possa ativar o nosso poder, que a gente possa saber que a gente tem um poder enorme dentro da gente e que as pessoas que tentam comandar a nossa vida e controlar a nossa vida, se a gente está permitindo isso, então a gente não pode culpar aquela pessoa no final, porque foi mais fácil, né, deixar o outro governar a sua vida. Será que depois que
o amor acaba, né? Ou então esse relacionamento acaba virando abusivo demais. E aí você fica completamente dependente em todos os sentidos daquela pessoa. E aí a dificuldade de separar, de buscar felicidade, de abrir os seus caminhos, de ser feliz, que é o propósito único que todo mundo aqui tem igual, né? De evoluir, de transcender. Isso não é possível porque fulano paga minhas contas, porque fulano isso, porque fulano aquilo, porque fulano aquilo outro. E aí você tá jogando toda essa responsabilidade no outro, mas quem deu foi você, né? Então, esse período de 29 dias, gente, tá pra nós sermos práticos nos nossos pensamentos, né? E perceber que a gente tem que, de uma maneira interiorizada, né? Não é apontando dedo na cara de ninguém, não é colocando culpa de ninguém, não é prestando atenção na vida de ninguém, que a gente vai perceber no que a gente tem que melhorar, no que a gente tem que se empoderar, no que a gente pode mudar os nossos hábitos em relação à saúde, em relação ao dinheiro, em relação a nós mesmos, de quem a gente é, em relação a ser muito apegado com as coisas e a gente não tá se empoderando de nós mesmos, né? Então permitir às vezes a gente fazer um curso novo, né? A astrologia, gente, ela é uma mágica, sabe? É uma mágica que a gente percebe no dia a dia, que tem coisas que a gente está dando mais ênfase e tem coisas que não. E quando a gente faz o nosso mapa, quando a gente faz nossos trânsitos, a gente consegue perceber, né, qual que é a área da nossa vida que a gente está focando demais, está ficando muito intenso e tá rolando um desgaste energético muito forte. Então, esse período de 29 dias tá bom pra gente analisar e pra gente equilibrar essas informações. E é muito para relacionamento e é muito para o outro, porque a gente tá se relacionando o tempo inteiro. Então, a gente acaba colocando a gente acaba querendo controlar, a gente acaba tem gente que tem muitos ciúmes, tem gente que tem muito apego, tem gente que tem muito vontade de ter uma pessoa, e aí tem aquela coisa de que tem que estar, a pessoa tem que estar perto e de que estar junto, e aí fica aquela agonia, aquela ansiedade. Então, assim, a gente tem que perceber isso, a gente tem que relaxar, a gente precisa se voltar para nós, meditar e perceber que o nosso poder interior de ser Lilith, de ser independente, de ser criativa, né, de ser ativa também, né, a gente pode equilibrar, né, o nosso lado feminino contra o lado masculino. E não é só as mulheres, são os homens também, entendeu? Os homens também saem de Perséfone, né, que é aquela coisa mais passiva, né, que é aquele homem mais assim, ai, quero as mulheres vindo até a mim, quero as mulheres, né, me querendo, nanã. E aí pode ser que as mulheres que estão vindo são as mulheres que são mais dependentes, mas você tem um senso de liberdade muito grande, e aí a conta nunca bate. Mas se você for um pouquinho, a outra for um pouquinho, que não sei o que, e aí você vai perceber que, deixando um pouco o orgulho de lado, o ego de lado, você consegue alinhar um relacionamento super positivo pra você, né, gente? Porque a verdadeira liberdade não é quando a gente tá solteiro ou quando a gente tá, enfim, né, cada um põe a crença da liberdade do jeito que tá aí, e eu não vou ficar aqui querendo mudar a crença de ninguém, cada um tem que mudar a sua crença. Eu tô dando uma geral no céu de 29 dias, que é essa lua nova maravilhosa, que tem esse poder incrível de transmutar, porque a gente vai estar com um poder incrível de olhar para nossa bagunça, para o nosso lixo e ressignificar as nossas crenças, os nossos traumas, mas só a gente sabe a dor e a delícia de ser quem a gente é. Só a gente que sabe disso. Então, é um trabalho interminável enquanto que a gente está aqui nessa terra. Então, quando a gente tem essa chance de analisar, a gente consegue atrair pessoas, energias, dinheiro, tudo de uma maneira que equalize com a nossa vibe, né? E aí ninguém é responsável por aquilo que está acontecendo na sua vida, só você mesmo. E essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é quando a gente se empodera de nós mesmos, é quando a gente sabe o poder que a gente tem, é que a gente sabe que a gente tem asa para voar, é que a gente sabe que tudo é possível se a gente querer, mas de um jeito positivo. Não é tipo pegando uma pessoa e ficar pensando, que esse é um outro lado, que escorpião às vezes é pesado, o arquétipo de escorpião. Não é uma pessoa que tem um som escorpião. Gente, uma pessoa que tem um som escorpião, ela pode ser mais carinhosa do que uma pisciana. Ela pode ser mais carinhosa, mais
tudo assim de fofa do que qualquer outro signo do zodíaco, porque todo mundo tem escorpião no seu mapa, todo mundo tem as suas quadraturas, os seus trígonos, as suas conversas ali com o planeta, os trânsitos rodando. Então é uma coisa muito complexa para você julgar um escorpiano, uma pessoa densa, ciumenta, intensa. Isso é o arquétipo de escorpião, que quando a gente está vibrando muito numa coisa obsessiva, focada, paranoica, de uma energia densa, né? Que quero matar, que quero morrer, que quero com ciúme, muito ciúme, sabe? Aquilo ali vai transbordando, vai borbulhando, né? É aquele vulcão em erupção, e aí acaba acontecendo situações dramáticas e drásticas nas nossas vidas que a gente precisa mudar, que a gente precisa seguir outro caminho, que a gente precisa ter aquela separação, aquela ruptura muito intensa, né? Que às vezes é de uma doença, que às vezes é de um relacionamento abusivo, que às vezes acontecem coisas muito graves que a gente vê por aí, eu não preciso ficar explicando. Então a gente precisa realmente analisar. Não tô falando que as pessoas têm, todo mundo tem isso, todo mundo, a gente vê que pessoas existem, elas não conseguem desfazer dessa obsessão, né? Que são esses abusos sexuais que a gente tá vendo aí também, e, enfim, várias coisas. Mas se você tá com esse foco, às vezes, com inveja, com ciúme, olhando para a vida do outro e achando que a vida do outro é maravilhosa e por que a minha não tá, né? Ah, a vida do outro, olha, tá tudo bem acontecendo, ele tá amando, ele tá isso, tá aquilo, aquilo outro, e a minha vida não tá. Tipo assim, você gastou, acho que, por exemplo, você parar pra analisar, você gastou 20 minutos analisando aquele Instagram daquela pessoa e 2 minutos pra você. Né? E aí você faz a conta no seu 29 dias, no mês inteiro, no ano inteiro, você tá analisando mais a vida do outro do que a sua vida. E aí você tá nesse desequilíbrio do eixo entre touro e escorpião, com ciúme, com inveja, preocupada com a vida do outro e não tá fazendo nada pra sua vida, fazendo nada pro seu propósito. Então assim, viu uma coisa que você não gosta no Instagram? Não curte, não comenta, e vai cuidar da sua vida, né? Vamos cuidar das nossas vidas. Então, gente, essa é a análise, sim, muito importante que eu tinha que passar para vocês, né? E a última coisa que eu queria falar também é que eu joguei uma cartinha de tarô, e aí é essa cartinha aqui, que é o 4 de copas. O que significa o 4 de copas? É você interiorizado, analisando tudo, a sua vida inteira, às vezes, sabe? Coisas que estão lá no fundo do baú, analisando, e aí aqui as oportunidades estão passando, né? Uma gatinha, um trabalho, um emprego, uma oportunidade de viajar, qualquer coisa. E aí você tá lá analisando o passado, analisando, e aí você não percebe que tem coisas acontecendo aqui no seu presente que pode que é uma oportunidade incrível para você ressignificar esse passado de uma maneira fluida, sem você ficar na paranoia que aquilo do passado pode acontecer de novo. Então, aproveitem as oportunidades para ressignificarem os nossos traumas e as nossas crenças limitantes. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Eu espero que essa lua nova seja altamente transcendente, altamente ressignificativa e altamente transformadora, pra gente renascer e na alunação de Sagitário a gente festejar o tanto que nós nos tornamos melhores e mais leves e mais com uma energia mais fluida, né? E desfazendo essas crenças que a gente tem que sempre estar trabalhando e analisando da gente. Um beijo no coração de vocês. Namastê.